meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje nós vamos voltar com um quadro que eu sei que vocês não gostam tanto, mas eu vou dizer que eu amo, que é Precisamos Falar Sobre determinado assunto, série, filme, etc. Já fiz sobre Enola Holmes, Fragmentado, testando personal... transtorno de personalidade borderline. E eu acho que eu fiz mais um. Agora tá me faltando aqui me relembrar. Mas eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu sei que vocês não gostam muito, não dá tanta visualização. Mas, por pedido de uma seguidora, porque eu amei essa série, eu vou vir falar sobre a série Por Trás de Seus Olhos, que é uma série nova, original da Netflix, baseada num livro, né, que eu não cheguei a ler, mas agora eu tô com muita vontade, porque eu sou a louca dos livros, né, gente? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que eu achei da série, qual foi a minha teoria quando eu tava assistindo a série e sobre o final. Então, esse vídeo, sim, tem spoilers. Até o momento que eu estou falando da sinopse, ok. Mas depois vai começar a vir os spoilers. Então, quem não assistiu e quer assistir, e não quer perder toda a graça, porque, sério, é muito bom o final, eu recomendo que não assiste. Mas se você não ligo, beleza. E se você já assistiu e quer saber, né, minhas opiniões, estamos aqui. Aliás, quem é que me falou sobre essa série foi a Muriane, minha amiga, beijos. Muito obrigada por essa indicação, porque eu amei, eu amo coisa de psicológica, né, thriller psicológico. Eu amo essas coisas, tanto que meus livros são tudo assim. Bom, bora pro vídeo então, vamos lá. Gente, Por Trás de Seus Olhos é uma série da Netflix, como eu falei, original da Netflix. Vou falar um pouquinho sobre a sinopse da série. Quando você começa a assistir, e acredito que eu posso falar isso por todo mundo pensa que a série é sobre a Louise. A Louise tem um filho pequeno, acho que 6 anos que ele tem, 6 ou 7, o Adam. E ela é divorciada e ela vai sair com uma amiga, vai num bar sair com uma amiga, só que a amiga dela dá fura com ela. Não vai, ela fica lá sozinha. Aí ela, sem querer, esbarra num cara. E eles começam a conversar e tal. No final, ele meio que beija ela, só que ele fica tipo... Ai, desculpa, eu não podia ter feito isso. Que dá já a entender que ele tinha um relacionamento, né? E aí, ele sai correndo. Aí, ok, né? Vida que segue, né? Assim que fala. Só que ela vai começar um novo trabalho. E adivinha quem é o chefe dela? Psiquiatra. Ele. O nome dele é David, só pra vocês ficarem inteirados. Então fica aquela coisa meio, caramba, que coisa, né? Enquanto isso, a série mostra a vida do David com a mulher dele, a Adele. Então, assim, gente, não é sobre só a Louise, e eu imaginava que fosse, mas eu acho que, na verdade, a série num todo é sobre os três, né? Então, aí, tudo bem, a moça fica fugindo dele, mas fica ali um certo constrangimento, né? E aí, no final do primeiro episódio, ela acaba encontrando com a mulher dele, a Adele. E ela, você trabalha com meu marido, isso aqui, vamos tomar um café. Elas vão tomar um café e elas viram amigas. Então, começa a rolar uma coisa complicada. Então, a série é basicamente rodada nesses três como se fosse um triângulo amoroso entre os três. Porque ela é amiga da mulher do cara, só que ela é afim do cara. E o cara também é afim dela, o David. Então, esse a sinopse, assim, mais ou menos. Só que tem muita coisa estranha. Sabe, você vê que a vida da Adele com o David não é muito normal. Tem uma coisa estranha. Tem alguma coisa ali. E a Louise começa a perceber e começa, obviamente, a investigar e se intrometer. Obviamente, onde não é chamada. Nesse caso, ela não foi chamada. Então, quer dizer, foi, né? Mas, coitado, não era pra ter se intrometido tanto, né? Bom, gente, então vamos lá sobre as minhas percepções durante a série. As minhas teorias que eu estava fazendo durante a série. Quando eu assisti. Primeiro que eu sabia que tinha um motivo pra Adele ser do jeito que ela era. Por que ela tomava remédio? Por que ele dava remédio pra ela? Era psiquiatra, mas por que ele dava? O que tinha acontecido? Por que ela era assim? Até porque o cara não ia casar com uma pessoa perturbada como ela era. Óbvio, né? Se ela sempre fosse assim. Coisa que dá pra ver que não é. Então eu sabia que tinha acontecido alguma coisa entre eles. Eu sabia que ela tava sendo falsa. Só que tem vários momentos da série, pelo menos eu posso falar por mim, né? E que eu comecei a achar que talvez o David estivesse errado, que talvez a culpa fosse ele, que talvez ele fosse o vilão. Porque ela dá a entender, só que você fica meio que
Será que a dela é a errada ou é o David? E você fica assim, sério, eu cheguei a duvidar. Mas a minha coisa ali falava que ela que era a manipuladora, a filha da mãe, era ela. E eu estava certa, obviamente, né? Como a gente pode ver. Sobre a projeção astral que é mostrada no filme. Eu tenho medo dessas coisas de sair do nosso corpo e tal, porque eu não gosto disso, me dá medo. Mas eu sei que tem muita gente que acredita que na verdade até pode existir, gente que não tem tanta noção. Eu já imaginava, desde o começo, quando tinha aquelas cenas em que a cena começava de cima e depois vinha pra a câmera, né? Ela gravava de cima e depois vinha pros dois que estavam conversando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque assim, é estranho. Quando você assiste vários filmes diferentes um do outro, séries, etc., você percebe que tem alguma coisa ali que o diretor tá querendo te mostrar. E no caso foi isso. Na projeção astral que a Adele fazia, ela poderia sair do corpo dela e ir pra qualquer lugar, inclusive ver coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então isso explica muita coisa da série. Como ela fazia isso. Eu já imaginava que era alguém que tava espionando, porque era muito estranho. E depois, conforme o tempo, ela vai mostrando pra Louise como parar com os pesadelos que ela tem, dando o diário de um amigo dela que ela conheceu na clínica psiquiátrica, que é o Rob. E mostra vários flashbacks deles juntos. O que dá a entender que são flashbacks da Adele, até então. E ela ela é gentil, ela é educada, ela é incrível nos flashbacks. E aí você fica, cara, o que aconteceu com essa mulher, gente? Por que ela ficou tão ruim assim? Tipo, não dá pra entender como ela ficou tão manipuladora. E dá pra ver como ela é quando há uma suspeita de agressão, que o David bateu nela. E ela ameaça ele, tipo, quando ele chega, eu acho que uma das cenas mais bizarras, assim, até aquele episódio, que ele chega, tipo, por que você fez isso e tal, não sei o que ele tá perguntando, e ela assim, qual das flores você gosta mais? Aí ele fica assim, ela fala assim, fala logo ou eu grito, porque já estavam achando que ele bateu nela, só ia, né, dá pra ver o quanto ela era manipuladora, o que não condizia com a Adele que você via nos flashbacks. Quando a gente descobre que o Rob morreu, esse amigo dela, dá a entender que obviamente aconteceu alguma coisa. E a minha teoria da série era essa. Ele foi passar um tempo na casa dela, na casa que inclusive pegou fogo. E ela não, né, sentiu o fogo, porque ela estava naquela projeção astral, né, viajando lá. Viajando, ela chama assim, né? Sabe, tipo, a alma tava fora do corpo. Eu acho isso bizarro, mas tudo bem. E aí o David salvou ela e tal, não sei o que, aquela história. Que a gente vai descobrir logo no começo. Então ele vai lá na casa lá visitar, porque eles saem da clínica psiquiátrica, inclusive. E aí eu penso, aconteceu alguma coisa lá, sem querer ou querendo, sei lá, não sei muito bem a situação, o David acabou matando ele. E é por isso que isso meio que assombra o casal e por isso que ela mudou. Porque eles eram muito amigos. Essa era a minha percepção até então, porque essa era a teoria que eu fiz. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é. Então tá. A Louise é uma pessoa muito... Ai, ela é muito demais. Eu gosto dela. Ela é muito como eu, que é o problema. Porque no final se ferra. Mas eu gosto dela. Parece que ela é uma pessoa que se importa muito. E isso às vezes é bom e às vezes é muito ruim, como a gente pode ver nessa série. O David, já pra ver que é uma pessoa muito infeliz, que ele não queria estar onde ele tá no casamento, mas ele tá porque ele não consegue sair, porque obviamente a dela ameaça ele, e a dela é a pior pessoa do mundo, uma pessoa totalmente manipuladora, que quer de qualquer custo ter a pessoa ali com ela, e é muito bizarro, de verdade. Todas as atitudes que ela tem, é muito, muito, muito bizarro. Quando finalmente, né, gente, acontece o final ali, em que mostra que, na verdade, falam que o Rob tava com a Adele e eles usaram heroína e ele acabou tendo uma overdose e morrendo. Essa é a história que ela conta. Só que aí o David fica, caramba, ela mudou tanto depois disso, sabe? Enfim, demora um tempo, gente, pra Louise perceber que a Adele é a grande vilã, né? Ela fica do lado dela por muito tempo, inclusive rompe as ligações com o David, porque é incrível, ela transa com o David, e isso é real, ela tem relações sexuais com ele na série, mas é amiga da mulher dele, e ela não tá nem aí, tá sem vergonha na cara. E ela ainda fala, eu nunca tenho a chance de ser feliz, não sei o quê. Não concordo com a situação dela, porque além dela não é questão dela, até... Gente, vou ter que refazer. Não importa que ela é amante, tá? Por quê? Porque o problema é o homem, a culpa é dele, ele que se vire.
Mas ela é amiga da moça, tipo, é muita falsidade, entendeu? Eu não gostei dessa atitude específica dela. Só que também, percepção a dela, meio que, tipo, merece, né? Dane-se, meio que assim. Mas tudo bem. Ela fica nesse triângulo amoroso e quando ela tem que escolher, ela meio que escolhe a Adele. E aí ela e o David brigam, só que aí no final ele conta o que aconteceu lá com o Rob e tal, e ele fala que ele vai lá se entregar e contar o que aconteceu. Porque o que aconteceu é que ela jogou o corpo do Rob no poço lá na casa dela, e o relógio dele caiu junto. O relógio do David, que era dela. Que ela deu pra ele e ela ficava com ele. Então, gente, tem um problema aí. Era isso que ela ameaçava ele. Falava, se eu contar do corpo do Rob, vão achar que foi você. Aquela coisa. Sou bem manipuladora. Por isso que ele não largava dela. A Louise descobre, né, no final, tudo que ela fez nas outras cidades que ela e o David moraram. Que a dela e o David moraram, que ela fez com a outra moça. Que nem sequer teve um caso com o David, ela só tava olhando ali, né, pela projeção astral. Então, vamos aos erros que cada personagem cometeu pra gente chegar no final. E o final, pra eu dar a minha opinião sincera. Eu acho que o maior erro do David, eu não consigo ver. Desculpa. Tem muitos erros. Eu acho que, tipo assim, ele é uma pessoa que tenta. Acho que ele é uma pessoa, assim, óbvio que ele teve algumas coisas que ele não deveria ter feito. Mas eu acho que pouco que é parte de culpa dele. Porque eu acho que ele fez o possível, tanto pela Adele, quanto pela Louise, quanto toda pela situação. Eu acho que ele é a única pessoa que realmente é vítima dessa situação. Porque eu acho que as outras pessoas escolheram caminhos dela. Então, vamos lá. Eu isento ele de culpa. Se vocês acharem que eu tô errado, vocês escrevem no comentário. A Louise, eu acho que a maior culpa dela é ter se metido onde não era devida. Ok, gente, é uma situação, né, que depois de tudo que acontece, a Louise liga pra Adele e fala, ó, o David tá indo confessar, ele não vai mais ficar com você, blá, 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 blá. A Adele dá a entender que vai se matar. E a Louise vai correndo lá na casa ajudar ela. O que é um erro, porque claro que aquela pessoa já é meio, né, ela já percebeu. Ela vai lá e ainda vai ajudar a pessoa que só ferrou ela. Que não é uma pessoa com caráter bom. Ah, mas ela vai se matar. Cara, tu chama a polícia, tu chama não sei o que, bombeiro, sei lá, e fala, ó, fulano deu um alerta de que pode se matar. Então, por favor, vai lá, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, tu fez tua maior parte. Se a pessoa se matou, a culpa não vai ser sua. Entendeu? Ah, então você tá falando pra não ajudar as pessoas que querem se matar. Não, gente. Significa que você não tá cometendo crime nenhum ao fazer isso. Porque você não tem o dever legal de ir lá salvar a pessoa, entendeu? A gente fala da esfera jurídica, mas vamos da esfera do ser humano. Pô, a pessoa fez tudo aquilo com você. Eu entendo que é uma situação que você acaba se importando com o que não devia, com o que eu falei lá no começo. Mas eu acho que tudo tem limites. E isso que ela não estabelece. Sendo que a dela é claramente uma pessoa perigosa, tá óbvio isso, pelo que ela já descobriu. Então ela vai lá do mesmo jeito, colocando a vida dela em risco, a vida do filho dela, e não imaginando o que realmente acontece. E o que realmente acontece? O final que nós temos, que na verdade era uma armadilha, porque a Adele troca de corpo com a Louise, finalmente podendo ter o que o David quer, que é a Louise, né, trocando. E quando a Louise entra no corpo da Adele, a Adele morre, porque a Adele injetou heroína suficiente para causar a morte. Esse era o golpe. A Adele queria fazer isso já há um tempo, já estava pensando nisso. Conseguiu. E porque a Louise foi muito boba e pensou claramente mais nos outros do que ela mesma. O que claramente, gente, que na vida real a gente não vai ter essa consequência, mas a gente vai ter outras. Então, acho que isso que a série também quer mostrar, que você pode, obviamente, fazer coisas boas para as pessoas, mas tudo tem limites. Limites é uma palavra muito importante. A Adele, qual foi o maior erro dela? E agora, juntando com o final, acho que o maior erro dela foi confiar demais em pessoas que ela talvez não devia ter pensado duas vezes. Que no caso é o Rob, que no final das contas, gente, não é ele que ele morreu não, quem morreu foi a Adele. Porque ele, vendo a vida dela com o David lá na casa, que ele passou um tempo, ele viu que ele queria ter o que ela tinha, o marido, a casa, o dinheiro, ele queria ter. Então, o que ele fez? Ele pesquisou na internet e viu que tinha como, pela essa projeção astral, que ela contou somente pra ele, nunca contou nem pro noivo, só contou pra ele que dava pra você trocar de corpos durante essa projeção astral. E aí eles tentam fazer. Quando eles conseguem,
a Adele, que tá no corpo do Rob, ela não aguenta, acho que, né, é uma coisa que não deve dar pra todo mundo, e ela passa mal e ela morre, e ele não quer trocar na hora que ela pede, por favor, troca, ela não quer trocar, e ela morre no corpo do Rob, e quem tá, na verdade, no corpo da Adele é o Rob. Eu sei que é uma coisa bem complicada de pensar, seria mais fácil se tivesse um motivo pra ela ter mudado, óbvio, mas acho que a série quis colocar isso. No final era o Rob o tempo todo, por isso que a Adele tinha mudado, né, não era ela. E o problema dela foi exatamente isso, confiar demais que não devia. Então, obviamente, como eu disse, na vida real não tem esse tipo de consequência, mas tem outras. Então, como eu disse mais uma vez no caso da Louise, limites. Quando você conhece uma pessoa, você tem que prestar atenção em tudo que você conta. Tem coisas que você não pode contar pra ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém, gente. Tem coisas que é melhor do que ninguém saiba. Ou então alguém que, tipo assim, pô, tu conhece há um tempo que você tem uma confiança. Agora eu entendo ela deve ter sentido uma conexão com ele. Mas talvez ela não conhecesse ele tão bem, porque ele era uma pessoa totalmente manipuladora, solitária, sabe? E esse é a questão do Rob. Ele é uma pessoa tão sozinha, tão não sei o que ele cobiça tanta vida alheia por a vida dele ser ruim, que ele faz esse tipo de atrocidade. Que ele vai fazendo durante as coisas. Então, no final das contas, a Adele morre. No caso, a Louise, porque ela tá no corpo da Adele. O Rob tá no corpo da Louise e a Louise casa, a Louise barra Rob casa com o David e eles vão lá pra aquela casona. E acaba a série aí. O filho dela, o Adam, ele consegue ver que não é a mãe dele. Ele sente. Como o David sentiu que não era mais a Adele. E é óbvio que pro David, que é um médico psiquiatra, isso não vai entrar tanto na cabeça dele. Por isso que vamos ter uma segunda temporada da série. Não vamos ter, gente. Porque, assim, óbvio que o momento ele vai descobrir, ele vai começar a perceber que ela tá diferente. Só que não vai passar pela cabeça dele tudo isso que a gente acabou de falar, né? Não vai. E o que será que o Rob vai fazer agora? Entendeu? É interessante de tentar ver, mas pra que se a gente sabe que a história vai se repetir? E o final, eu acho que me desagradou um pouco por conta de o quê? Acho legal essa coisa de trocar corpos, então mesmo sendo uma coisa meio difícil de acreditar, porque isso é muito supernatural, entendeu? Mas é bem difícil de talvez algumas pessoas engolirem essa teoria, pra mim não é tanto. Mas o problema é o final, tipo, o tão injusto que é. Mas acho que como eu conversei isso com a Muriane e com outras pessoas que conversaram com ela, a ideia da série é mostrar que tudo que você faz na sua vida, todas as escolhas que você tem uma consequência. E às vezes uma consequência muito forte. A Louise nunca mais vai ver o filho dela crescer. Na verdade, nem vão saber que ela tá morta. Que a alma dela, né, foi-se. A Adele nunca vai poder ter a vida que ela queria com o David. Eles eram um casal lindo. Eram mesmo, de verdade, gente. Eu shippava, os dois eram muito bonitos juntos. Quando ela era Adele, ela confiou tanto nas pessoas que ela perdeu a chance dela de viver o que ela queria com o David. E o David, coitado, esse aí tá mais ferrado que eu nem preciso te dizer nada. E nem foi culpa dele. Ele só não tem essa imaginação maior, né? Mas eu teria uma coisa mais aberta. Enfim, gente. Eu não gosto do final porque ele é duro. Ele é pesado. No Naruto pode ser muito pesado às vezes. O Naruto pode ser muito pesado, às vezes não é esse. Qual que é aquele meme que o pessoal fala? Agora eu esqueci. Às vezes me ignora. Mas pode ser muito pesado esse final. E ele é. É por isso que eu acho que eu não gosto tanto dele. Porém, eu acho que é uma boa jeito de demonstrar como a vida funciona de verdade e como suas escolhas têm consequências enormes e às vezes não consequências jurídicas, como eu sou uma pessoa aqui do direito, mas consequências na sua vida no geral. Então tomem cuidado com quem vocês confiam, e eu acho que essa é uma parte muito importante disso que a série quer mostrar, com quem vocês se importam, que tudo tem que haver limite na vida de vocês. E essa série quer demonstrar isso. Não li o livro, quero muito ler, sei que o livro também é muito bom, então tá na minha lista aí. E, gente, se você não assistiu essa série e quer assistir, assista, que é muito boa, vale muito a pena. É uma série que não te entrega as coisas de começo, é uma série que mexe com o seu psicológico, você começa a pensar várias coisas. E é uma série muito boa. Mais uma vez, o final, falando do jeito cinematográfico, pensando, né, de uma ficção, eu não gostei tanto. Eu acho que foi muito injusto, muito mesmo, mais do que qualquer... Tem filmes mais injustos, mas esse eu achei bastante. Mas
eu acho que na medida. Como eu disse, eu achei o final meio injusto, achei ele meio pesado, né? Mas tudo bem. É uma série. Mas no mundo assim, cinematográfico, eu acho que não gostei tanto. Mas em questão de mostrar pro público, de ter uma visão, né, da vida, eu acho que a série é muito boa. E que esse era o final que dá pra mostrar pra outra pessoa. É uma série que surpreende, no final você fica tipo... God, o que tá acontecendo? Você não imaginava isso. Mas isso que eu acho legal, por isso que eu gosto de séries e livros assim. Mas tem esse probleminha aí no final que eu falei pra vocês. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês não gostam muito de vídeos assim, falando de série, filme e tal, mas eu gosto muito de fazer, desculpa. E queria agradecer mais uma vez a Muriane por ter me indicado, né? E também quero agradecer a vocês por estarem sempre aqui vendo o meu canal. E claro, se inscreve aí, deixa o like. Gente, o like tá sendo muito importante ultimamente, então por favor deixem o like, mesmo que vocês, não gostam desse tipo de vídeo, Isa, tipo, não gosto de ficar assistindo até o final, ou então quero assistir a série pra não ver, porque eu não quero receber spoiler, só deixa o like, por favor. Compartilha com os amigos que já assistiu a série ou que quer assistir. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver, semana que vem tem Isa na Cozinha. E, obviamente, me segue no Instagram, que eu tô sempre compartilhando tudo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, voltei aqui rapidinho pra falar sobre uma coisa, né? Eu sei que muita gente ouviu falar que essa série dá algum tipo de crise de ansiedade, um gatilho, algum sentimento ruim, né? E eu vim pra falar por mim, né? Porque eu meio que não falei sobre isso com vocês. E não é uma coisa que me deixou incrivelmente mal. Óbvio que teve algumas situações das quais eu já passei na minha vida, do tipo, confiar muito numa pessoa que não deveria e acabar tendo consequências, não como a da dela, mas enfim. Ou de me importar demais com uma coisa que não cabia a mim, como a Luísa, mas não era essa a minha consequência. Mas teve gente que teve consequências ou iguais ou piores, né? Porque pode existir projeção astral, a gente não sabe se realmente é real, do jeito que é da série. Então, por isso que eu digo que pode te causar algum tipo de desconforto. Então, não assista se você... Na verdade, eu acho que você devia começar a assistir. E aí, vai assistindo. Se você começa a ver que não tá te fazendo bem, que você tá começando a ficar com umas crises de ansiedades, para, respira, vê se dá certo pra você. Como eu disse ali no vídeo, tô dizendo agora, saiba seus limites, imponha limites em tudo na sua vida, até no que você consome. Eu falo de produto de criação de conteúdo, né? Enfim, gente, eu fiquei um pouco mal por causa do final. O final me deixou um pouco mal, porque é muito realista no tipo... As consequências não são tão boas quanto a gente imagina. E isso me deu um pouco de gatilho nisso. Mas no geral, assim, foi uma coisa tranquila. Não achei isso uma coisa tão pesada de ser assistida. Só o final mesmo que é um pouco... Dá uma amargurada. Mas é isso, gente. Beijos.